Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Uma excelente quarta-feira para todos nós de muita produtividade. Desde já, aquele like que fortalece cada vez mais o nosso canal e nós vamos para as nossas pautas aqui para debater juntamente assuntos com relação ao Esporte Clube Bahia. Está aqui na tela para a galera, para a gente começar o nosso debate. Meu amigão, está aí na tela as escalações dos jogos do Esporte Clube Bahia e eu fiz aí uma contagem para justamente poder a gente debater, né, sobre a quantidade de jogadores que estão sendo aproveitados, jogadores que são oriundos de 2022, então jogadores que permaneceram por questões contratuais e também por desempenho. Então, nós vamos debater sobre isso. O primeiro jogo do Bahia contra a equipe da Juazeirense, 8 jogadores que estrearam na temporada 2023 eram jogadores do elenco de 2022, né, oriundos do elenco de 2022. A partir daí, os próximos jogos, já há uma queda de utilização desses jogadores, o nosso querido Renato Paiva. Está aqui os 8, né, que estrearam na temporada 2023, que estavam na temporada 2022, que subiu com o Bahia para a Série A, né? Então, nós temos aí, nós tivemos os dois laterais do Bahia, o Matheus Bahia e o Douglas Borel, o meio de campo com o Mugni, Daniel e Rezende. O Rezende não está em círculo aí, eu acabei não colocando, mas ele é oriundo da temporada 2022, está muito bem, diga-se de passagem. Tem o Jacaré, o Ricardo Goulart e o Caio Vidal. São 8 jogadores que estrearam, né? Somente o Raul Gustavo e o Canu, a dupla de zaga, e o Marcos Felipe, que não são da temporada 2022, não estrearam na temporada 2023. No próximo jogo, já contra a equipe da Jacuipense, nós tivemos 6 jogadores, está aí na tela. Matheus Bahia, Douglas Borel, Rezende, Mugni e Daniel, os 3 meias, né? E nós tivemos o Jacaré. Lembrando que no primeiro e no segundo jogo do Bahia, o Esquadrão de Aço utilizou os 2 laterais e também os meias, tá bom? E o trio de ataque somente aí no primeiro jogo. Tem agora o próximo jogo contra o Atlético de Alagoinhas. Já há uma queda. Então, do Atlético de Alagoinhas até então, o último jogo contra o Vitória da Bahia, o Esquadrão utilizou de 4 a 3 jogadores. Vamos ver quem são esses jogadores, né? Ricardo Goulart, o Rezende, o Daniel e o Douglas Borel. Os demais são jogadores contratados nesta temporada. Nós temos contra o Sampaio Correia 3 jogadores somente iniciaram o jogo. É bom falar sobre isso também, né? Iniciaram o jogo como titular. O Mugni, o Rezende e o Douglas Borel. Nós temos contra a Jacobinense, Jacaré, Mugni, Daniel e Caio Vidal. O Bahia já está utilizando a linha de defesa neste jogo, a linha de defesa ali, a linha de 4, né, a primeira linha de 4 do Esquadrão de Aço, com os jogadores que foram contratados da temporada 2023, mas o Rian é da divisão de base, né? Ele veio da divisão de base do Esquadrão de Aço e não jogou na temporada 2022, pelo Bahia, estava ali na equipe sub-20. Nós temos agora também o Ricardo Goulart, o Rezende e o Daniel, 3 jogadores, né, que começaram no jogo contra o Vitória da Bahia. É claro que no decorrer dos jogos entram os jogadores da temporada que é necessário, né? O Bahia precisa de um elenco e jogadores que têm contrato ou que tiveram um bom desempenho, foi considerado um bom desempenho, foi analisado como bom desempenho, permaneceram. O caso do Mugni, por exemplo, e do Ricardo Goulart, que fizeram renovação contratual, né? Os demais têm contrato longo e vêm jogando. Por exemplo, o caso do Daniel, o Daniel sempre está jogando. O próprio Ricardo Goulart, o Rezende, na minha opinião, foi o que mais evoluiu com a chegada do Renato Paiva, né? Então, nós temos aí jogadores que estão se encontrando, né? 22, 23, a galera se encontrando. A tendência, meu amigo de fé, meu irmão camarada, e minha amiga de fé, minha irmã camarada, é justamente o seguinte: mais contratações irão acontecer. E, aos poucos, os jogadores da temporada 2022 vão aí ter que batalhar bastante para conseguir espaço, beleza? Até então, depois do segundo jogo do Bahia, nós temos aí de 4 a 3 jogadores entrando como titulares. Mas isso não quer dizer que eles não são tão importantes quanto os que chegaram, né? Todos estão aí tentando contribuir para que o Bahia possa, sim, vencer os seus jogos, beleza?
Meu amigo, por falar em jogo, minha amiga, por falar em jogo, tem jogo hoje, quarta-feira. O Bahia vai enfrentar o Barcelona, papá. Mas é o Barcelona de Ilhéus, tá bom? Barcelona de Ilhéus e Bahia, o jogo será em Ilhéus. O Esquadrão de Aço vai jogar para justamente permanecer como líder do Campeonato Baiano. Algumas expectativas eu tenho com relação a isso e divido com você. Você pode ficar à vontade aí nos comentários para justamente poder dar o seu ponto de vista também, o seu parecer. Claro, a gente pede educadamente, sem nervosismo, né? Na boa mesmo, seu parecer tranquilamente, beleza? Então eu tenho algumas expectativas. Eu acredito que a equipe será alternativa e eu vou mostrar para vocês a minha provável escalação. Não é uma informação, não faz parte, né, de nenhuma informação. A provável escalação é aquela brincadeira que nós fazemos do palpite. Quando eu coloco uma provável escalação de portais, por exemplo, né, ou da rede social, da galera que produz conteúdo, eu, claro e evidente, dou os créditos aqui. A provável escalação que eu vou colocar é uma escalação palpite meu, tá bom? Então eu tenho a expectativa de uma equipe bem alternativa e por ser alternativa, ela será menos assertiva, então nós poderemos ver erros, por exemplo, de passe, decisão, saída de bola. É uma equipe que não é a titular, né? Então ela pode ser menos assertiva, mas isso pode, é uma tendência, não quer dizer que vai acontecer. Só o jogo dirá, o campo fala. Outro detalhe, por ser uma equipe muito provavelmente alternativa, os jogadores que estarão entrando em campo, eles querem mostrar que podem ser titular, né? É uma excelente maneira de mostrar para o técnico que ele tem todas as condições de, sim, assumir a titularidade no futuro. Então, mostrar serviço vai ser importante. As equipes alternativas, elas têm e tem que ter esta característica de dar alternativas ao técnico. Ele vai avaliar em jogo, né? E quem sabe, sim, ele pode entender que alguns jogadores estão pedindo passagem. E, para finalizar, a minha expectativa é de ver o Patrick Veyron, né? O Patrick Veyron é um jogador que ainda não teve minutagem, né? Ainda não entrou em campo, é um jogador interessante, da base. O Renato Paiva é um treinador oriundo de divisão de base, ele gosta de jogadores jovens, né? E aí eu acho que contra o Barcelona de Léo já está na hora de dar uma oportunidade para o Patrick Veyron. Meu amigão, tem que dar para o Patrick Veyron uma oportunidade para ele jogar. Ele, na minha opinião, ele não vai entrar jogando. Ele não vai entrar jogando. No meu palpite aqui, ele não entra jogando. Mas a minha expectativa é de vê-lo entrando no segundo tempo. O Marco Antônio também ainda não jogou, né? Marco Antônio ainda não jogou. Mas eu gostaria de ver o Patrick Veyron, por isso que eu coloquei a imagem do jogador aí, beleza? A nossa provável escalação, meu amigo. Nossa provável escalação. Goleiro, para mim, não tem descanso, né? Goleiro é uma posição dura, não é brincadeira, não. Dura lá ele. Mas não tem descanso, sempre tem que estar em forma, em ritmo de jogo. Eu acredito que o Marcos Felipe vai para a partida. Fez um bom jogo no Bavi, fez um bom jogo, inclusive uma belíssima defesa contra a equipe do Vitória da Bahia. Eu acredito também que, por ser alternativa, a dupla de zaga será o Marcos Victor e o David Duarte, né? E os laterais, na minha opinião, Rian vai para o jogo, acho que o Chaves vai justamente poder aí descansar, e o Cicinho, que precisa de ritmo de jogo. O Cicinho chegou recentemente, então ele precisa de ritmo de jogo. Eu acho que ele vai para a partida, e o Matheus Bahia pode entrar no segundo tempo. O Matheus Bahia já está recuperado, mas fisicamente talvez não tenha esta força física ainda para jogar, entrando no jogo, né? Então, o Cicinho, como ele precisa de ritmo, eu acredito que o Cicinho vá. Acredito, beleza? A equipe alternativa do Bahia, acredito que vai acontecer por conta do jogo contra o Ferroviário, né? A equipe do Ferroviário do Ceará, ela vem de um triunfo contra a equipe do Ceará, inclusive, né, no jogo de times cearenses, e o Bahia precisa vencer porque estreou com derrota contra o Sampaio Corrêa. Então, nada melhor do que aproveitar o momento para descansar os atletas. Por isso que eu acredito em uma equipe alternativa e estou colocando uma provável escalação aqui como palpite, beleza? Então, nós temos o Marcos Felipe, o David Duarte, o Marcos Victor, o Cicinho e também o Rian. Para o meio de campo, eu acredito que o Bahia poderá colocar o Diego Rosa. Eu acho que é certeza o Diego Rosa entrar nesse time, né?
O Mugni, que vem entrando no segundo tempo, tem sim possibilidade e capacidade. O Mugni fez uma boa temporada, fez alguns bons jogos já agora em 2023, né? O Mugni tem experiência, acredito que vai ser fundamental. E o Miqueias, né? Oriundo da divisão de base, o Miqueias vem entrando bem. Eu não vi um jogo que o Miqueias entrou mal, né? O Miqueias não entrou contra o Vitória da Bahia. Acho que está na hora do Miqueias entrar como titular aí, mostrar um pouquinho de serviço. É a grande oportunidade, né? Para o Miqueias mostrar também que pode sim servir muito ao elenco do Sport Clube Bahia. E eu acho que dos três aí, o Diego Rosa vai mostrar sim para o Renato Paiva, ó, tô aí na disputa da titularidade, hein? Então é um meio de campo interessante. Claro que não é criativo, né? É um meio de campo que vai pesar um pouco na criatividade, mas é um desafio para o Diego Rosa, né? Quando ele foi apresentado, o Cadu Santoro disse que ele faz o box-to-box, que faz 5 funções, 4 a 5 funções no campo. Então a gente pode pensar sim em o Miqueias um pouco mais atrás, o Mugni e o Diego Rosa fazendo box-to-box, tentando criar alternativas, tentando dar assistência, encostando ali nos jogadores do flanco, né, na lateral, fazendo triangulação. A gente pode ver o Diego Rosa em uma dessas funções aí que o Cadu sinalizou que ele pode fazer sim. Então vamos ver, né? Eu acho que o Diego Rosa vai para o jogo. E para finalizar, o trio de ataque, né? Para mim, vai entrar o Jacaré e o Kennedy, porque no último jogo do Bahia, os relacionados foram 4 flancos, o Kennedy, o Jacaré, o Biel e o Kaique. Biel e Kaique titulares, o Jacaré entrou, eu gostaria de ver o Kennedy, então o Kaique e o Biel deverá descansar, e o Kennedy poderá jogar aí junto com o Jacaré e o Everaldo, centroavante, para justamente tentar desencantar, né? Tentar fazer o gol aí, para justamente ele poder ter tranquilidade para trabalhar, né? Ter tranquilidade para poder ter confiança também. Então, meu amigo, tá aí a minha provável escalação: Marcos Felipe, David Duarte, Marcos Victor, Cicinho e Rian. Nós temos o meio de campo Diego Rosa, Mugni e Miqueias, e o Kennedy, Everaldo e Jacaré. Lembrando que é um palpite meu, né? Um palpite que eu estou dando aqui, não é uma escalação oficial e nem uma provável escalação, tendo como base as referências dos nossos amigos produtores de conteúdo e a galera dos portais aí de informação, beleza? Equipe alternativa será muito importante contra a equipe do Barcelona de Ilhéus, porque na Copa do Nordeste, que o Bahia joga no sábado, 8h30, meu amigo de fé, minha amiga de fé, o Bahia não pode nem sonhar em empatar. Então, é por isso que nós temos que descansar os atletas, descansar também a treino para encarar o Ferroviário, que empatou contra o Ceará no Campeonato Cearense. E lembrando, pedra no sapato do Ceará, até porque a estreia do Ferroviário na Copa do Nordeste foi contra o Ceará e venceu 3-0 para a equipe do Ferrim. Então o Bahia tem que estar, de fato, muito ligado nesse jogo, não será um jogo fácil. O Ferroviário vem motivado, mas o Bahia é favoritaço, na minha opinião. A Arena Fonte Nova mega lotada, Bahia motivado, né? A equipe veio de um triunfo do Clássico, né? Provavelmente pode vir também com um triunfo sobre o Barcelona de Ilhéus, uma sequência boa, né? De 2 triunfos seguidos, apagando aquelas 2 derrotas. Então, o Bahia tem, sim, o favoritismo para vencer o Ferroviário, mas não será fácil. E é por isso, por não ser fácil, o Bahia tem que estar ali com a questão física em dia, já que no segundo tempo contra o Vitória a gente percebeu que houve uma queda física. Então, contra o Ferroviário, nós temos que colocar nossa força máxima, mas para que isso aconteça, nós temos que descansar os nossos atletas que estão jogando aí como titular, beleza? Lembrando, meu amigão, que é o seguinte, ó, nós vamos sim estar acompanhando o jogo do Bahia contra a equipe do Barcelona de Ilhéus, naquela narração que você já conhece. Na pegada da emoção, os nossos amigos nos comentários, transmissão em cadeia, Sou Mais Bahia, Tricolor On e o canal Wendel, meus amigos, e com certeza você vai estar prestigiando o nosso trabalho, tá bom? Desde já eu agradeço, teremos mais conteúdos nesta quarta-feira para a gente justamente poder debater esse jogo Barcelona de Ilhéus contra o Sport Clube Bahia, tá bom? Forte abraço a todos vocês, excelente quarta-feira, valeu!